Mas, no caso das comunidades em si, nós estamos falando de pessoas que pagam com a vida e a liberdade. Né? E a vida desse pessoal acaba se tornando um inferno. E um outro detalhe, se você parar para assistir, se não tem um estômago muito bom, eu não recomendo, mas se você parar para assistir as body cams, né, as câmeras de corpo dos policiais, e ver o trajeto que eles fizeram ali para chegar, o caminho, ou seja, se você parar para ver qual é a realidade que essas pessoas enfrentam, você vai observar muita coisa. Primeiro, o Estado brasileiro não chega lá, a prefeitura, por exemplo, do Rio de Janeiro não chega lá, você vai ver lixo acumulado na rua, você vê a fiação irregular, você vê umas verdadeiras montanhas de fio, aliás, um risco de incêndio permanente. Você sabe que determinados serviços públicos e privados, simplesmente você não consegue entrar ali, a não ser que você tenha permissão de quem coordena ali a região. Então, uma total ausência do Estado, né? E aí, o que parece é que o pessoal sentado confortavelmente nos seus gabinetes em Brasília disseram, olha, deixa desse jeito, aí é melhor nem se meter. Aliás, isso está descrito aqui na carta do Martin de Luca, quando ele diz, ó, desencoraja as autoridades e torna caro combater o crime organizado. Caro para as autoridades, que vão ter que responder por terem feito o seu trabalho. É melhor se omitir. Essa é uma reflexão que tem que existir. Agora, a grande preocupação, eu não quero ser tão denso assim, né? Uma live de meio-dia aqui, eu acho até que já falamos demais sobre isso, mas uma das coisas que deixou todo mundo curioso foi o fato de as reuniões em si terem sido escrutinadas, né, pela equipe do próprio ministro, que disse quem poderia ou não participar, quais seriam os nomes de quem poderia ou não participar da reunião. Eu vou dizer para vocês que conferir quem são as pessoas que vão participar de reuniões que envolvem autoridades é normal. Eu já participei de dezenas de reuniões, enfim, onde você é obrigado a mandar, né, você se credencia antecipadamente, e dependendo da autoridade, você... Graças a Deus eu nunca fui barrado em nenhuma, mas a gente sabe, eu sei de casos de pessoas, não, essa pessoa tem determinados endereços, esses aqui têm determinadas inclinações que não são coerentes com esse tipo de autoridade, então, e as pessoas às vezes são convidadas a não participar. Isso é normal, uma questão de checagem de segurança. Se você tem autoridades como governadores, prefeitos, presidente da República, enfim, talvez o ministro do STF, sim, mas não barrar uma autoridade do próprio Estado. Se você vai tratar no ambiente de segurança pública e você tem pessoas, sei lá, comandante do BOP, né, que não é uma o comandante do BOP da atuação, ele é um tenente-coronel, enfim, você não permitir que essa pessoa possa participar da reunião em si, meio estranho. Outra coisa é que aí a imprensa ficou caladinha, aliás, já está acostumada com a censura, né? É assim a doutrinação, você vai gradualmente, e quando vê, está todo mundo acostumado com ela. A imprensa não só não pôde participar, como as informações que nós temos hoje é que o governador foi aconselhado a não falar sobre o que eles falaram. Os absurdos, é isso. O princípio básico, pessoal, do processo democrático é a transparência. No judiciário, então, isso é muito maior. Eu concordo que você não vai falar sobre operações que, no futuro, vindouras. Agora, daquilo que já passou, você não poder falar de determinado... Qual é o segredo? Olha, a gente só cabe... Se você não sabe, cabe a especulação, você concorda? Porque só de uns tempos para cá, que no Brasil, você não pode mais dar opinião ou confabular. Eu não estou falando de afirmar. Quando você afirma, você tem que ter provas. Mas uma especulação, por exemplo, é você dizer o que será que eles conversaram? O que era tão grave? Não te dá a liberdade de dizer assim, Cabral não, Castro, né? Castro, deixa eu falar com você aqui. Vocês foram longe demais. Poderia ter feito, incomodou fulano. Não sei. Não estou afirmando. Estou especulando. Já que não houve... Se houvesse transparência, como seria o cenário? Nós veríamos a reunião como nós vimos a dos governadores. Detalhe, pessoal, há 3, 4 dias nós cobrimos aqui, está aqui no portal, inclusive com vídeo, foi 100% aberta a reunião com os 7 governadores. No meu entendimento, 7 governadores têm muito mais legitimidade a nível nacional do que uma autoridade não eleita.
Principalmente nós estamos falando de 7 governadores, três desses governadores dos estados mais populosos do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os outros também, é óbvio, importante, Jorginho, lá de Santa Catarina, enfim. Mas, enfim, e eles falaram abertamente com o público. Então, essa é uma questão estranha, no mínimo estranha, né? Mas que já nos remete a uma espécie de soberba do atual regime, né? Basta lembrar a entrevista recente que nós tivemos ali do ministro da Justiça, que deu um chega para lá no diretor-geral da PF, olha, esse papo de terceiro escalão, não sei o que. Inclusive foi bastante deselegante com a força policial, ali com a própria autoridade, né? E outra coisa, expôs algo que, se fosse o presidente Bolsonaro, e eu vou deixar isso bem claro, já daria uma abertura de algum pedido de algum partido para investigação. Porque, basicamente, quando aquela fala do ministro em relação ao diretor da PF, dizendo que uma operação não poderia passar dessa forma, significa que não reconhece a autonomia da investigação policial. A investigação policial, pessoal, antecede o que o Estado vai fazer depois com aquilo que foi apurado. A investigação, existe uma autonomia, um delegado de polícia civil tem autonomia, um promotor do Ministério Público tem autonomia para fazer o processo de investigação. Ele não precisa que um ministro aprove uma investigação. Ali é uma inversão total, ou uma demonstração de como esse pessoal enxerga o Estado, e as pessoas não percebem a gravidade disso. A grande preocupação é que nós ainda temos condições de lidar com o que existe hoje sem apoio externo. É verdade isso. Eu sei que muita gente está falando da possibilidade de um auxílio internacional, até uma cooperação com os Estados Unidos, mas nós temos pessoal e equipamentos no Brasil para lidar com o que a gente tem de crime. A grande questão é que parece que pessoas querem que a coisa escale até chegar ao que acontece, por exemplo, no México. Eu comecei com esse vídeo aqui e vou passar para vocês. Nós não estamos nesse estágio aqui. Isso aqui é o México hoje. Pura gente, señor Mencho. Pura gente, señor Mencho. Señor Mencho. Pura gente, señor Mencho. Pura gente, señor Mencho. Puro grupo Elite. Pura gente, señor Mencho. Pura gente, señor Mencho. ¡Arriba el señor de los gallos! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Arriba el señor de los gallos! ¡Puro Grupo Elite! ¡Puro Grupo Elite! ¡Señor Mencho! ¡Grupo Elite! ¡Pura gente! ¡Señor Mencho! ¡Grupo Elite! Pessoal, parece brincadeira. Dá uma olhada nessa fileira. Um veículo como esse, eu vou dizer para vocês que custa, pelo menos para você preparar veículos dessa forma. Claro, estou falando de um mercado regular, né? Mas pelo menos aí não vai por menos de R$1,5 milhão a 2 milhões aí para você preparar um veículo desse. Dá uma olhada nessa frota aí. A coisa continua, ele vai embora. Pode ser muito mais, tá? Pode ser muito mais. Agora, imagina quando você chega nesse ponto, aí sim vai ser difícil. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o que já se encontra nesse momento são alguns veículos, inclusive veículos blindados são roubados, e aí você faz uma adaptação, manda construir um vidro um pouco mais espesso, faz lá as seteiras, né, faz os furos, mas não chega perto disso aí. Aqui você já está num ambiente profissional, né, ou semiprofissional, não é um blindado de guerra, mas é um veículo que dá trabalho. Quem tem interesse de que o Brasil chegue nisso? Eu vou fazer uma análise já na sequência aqui para vocês, mas eu quero chamar a atenção para... e essa análise não vai ser só de uma live, tá? Provavelmente nós vamos falar mais tarde também, porque, inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa mais profunda sobre esses dados de toda a América Latina para trazer para vocês. Deixa eu explicar aqui. Eu trabalho com isso há 30 anos. Geopolítica, defesa, e eu sempre fui demandado pelo Estado justamente quando o assunto chega nesse nível. Aliás, o primeiro grande trabalho que eu realizei foi relativo a um embate na região da Amazônia, onde agentes da segurança militares perderam a vida em confronto pelo tráfico internacional. E aí nós fomos lá atuar com soluções para isso, inclusive soluções nesse campo aí da blindagem.
nós estamos muito distantes disso ainda nas cenas que a gente vê no Rio de Janeiro. Mas por quanto tempo? Será que é essa visão que os setores de inteligência nos Estados Unidos estão alertando autoridades no Brasil, que nós estamos caminhando para isso? Porque quando chega nesse ponto, aqui são regiões inteiras. Ontem eu estava explicando sobre a questão do México. O México é um país que eu conheço, já tive algumas vezes, e eu digo para você que o México hoje tem toda a sua porção norte praticamente tomada pelo crime. Aí, ontem, inclusive, eu comentava sobre isso, aí alguém comentou que não, mas o Brasil é muito diferente, porque no Brasil nós temos nacos de poder. O pessoal não entende como é que estrategicamente você vai fazendo as coisas. Você não chega e encampa tudo de uma vez, você vai criando células ou nacos ou enclaves dentro do próprio território, e esses enclaves vão se expandindo até que eles se encontrem. Se você pegar, por exemplo, ali o que você tem no Complexo da Penha e o Complexo Alemão, um dia aquilo foi só uma periferia do Complexo do Alemão, depois ali uma periferia da Penha, até que eles cresceram tanto que hoje eles se encontram e ali eles podem ou se unir ou ainda, o que acontece com... é muito comum ter uma disputa interna para ver quem fica com controle total. Só que nós temos um problema maior no Brasil do que o México, por exemplo. Nós temos uma Amazônia com fronteiras, são 9 países na Amazônia. 9 países. E boa parte desses países tem um histórico de problema. Nós temos, na nossa fronteira norte aqui, nós temos Venezuela, Colômbia, né? Só para a gente citar. Mais na parte oriental nós temos Bolívia. Então, aí você vai vendo o tamanho da complexidade disso. Todos os países, se você pegar Bolívia e Colômbia, por exemplo, grandes produtores de substâncias ilícitas. A Venezuela não é muito conhecida como grande produtor, mas ela é quem fornece a logística para isso. Aí você tem essa crise aqui, logo na fronteira seca com o Brasil. São milhares de quilômetros de fronteira seca com esses países, permeáveis.